Tem algo acontecendo agora mesmo, silenciosamente, com homens acima dos 60 anos. Um homem que você conhece, ou talvez você mesmo, e de um tempo para cá, ele começou a atender menos as ligações, a faltar nos almoços de domingo, a se distanciar de amigos que estão na vida dele há décadas, a colocar distância com pessoas da própria família. E todo mundo ao redor tem uma explicação pronta. A família diz que é depressão, os amigos acham que é mágoa, os filhos pensam que ele ficou difícil, amargo, fechado. Alguns chegam a chamar de abandono, como se esse homem tivesse desistido da vida, das pessoas, de tudo que construiu. Mas e se todos estiverem completamente errados? E se o que parece abandono por fora for por dentro um dos atos mais corajosos e mais conscientes que esse homem já fez na vida inteira? A narrativa mais comum sobre o homem que envelhece e se isola é que dizem que ele está sofrendo, que precisa de ajuda, que alguém precisa chegar perto, conversar, trazer de volta ao convívio. Essa narrativa vem de boa intenção, é importante dizer, mas ela vem também de um pressuposto que ninguém questiona, o pressuposto de que esse homem está errado no que está fazendo, que ficar perto de todo mundo é sempre certo, que se afastar é sempre sinal de doença. Essa narrativa está errada. Enquanto todo mundo tenta consertar o que não está quebrado, tratando como paciente o homem que tomou essa decisão, quando, na verdade, ele finalmente pode estar vivendo a vida do jeito que sempre quis. A primeira coisa que precisa ser entendida é que esse afastamento quase nunca é uma decisão de impulso. Quando um homem acima dos 60 começa a se distanciar, raramente é porque aconteceu uma briga ou um desentendimento que serviu de gatilho. A maioria das pessoas ao redor fica procurando o episódio, a frase dita errada. Ficam vasculhando o passado, tentando encontrar a causa. Mas o que está acontecendo, na verdade, é bem diferente. Por anos, às vezes décadas, esse homem esteve observando em silêncio, avaliando, medindo o que ele entregava contra o que recebia, notando quais relacionamentos o alimentavam e quais o consumiam, registrando cada decepção, cada traição pequena, cada momento em que alguém que ele confiava mostrou quem realmente era por baixo da versão que performava para ele. E um dia, toda essa observação silenciosa chega a uma conclusão. A conclusão de que grande parte do que estava ao redor dele não valia o custo de ser mantida. Isso não é raiva, não é pedido de socorro, não é um homem se despedaçando por dentro. Isso é 60 anos de reconhecimento de padrões, chegando à sua conclusão mais honesta e mais desconfortável. E uma vez que um homem chega a essa conclusão, não existe caminho de volta. O problema é que ninguém ao redor dele entende esse processo. O homem da geração dele não falava sobre essas coisas. Sentimento era fraqueza, dor era fraqueza. E ele aguentou durante décadas em silêncio, mas agora parou. E quem está do lado de fora vê só o resultado, sem ter acompanhado nenhum dos anos que levaram até ele. O segundo elemento que a psicologia mostra sobre esses homens tem a ver com energia, com o jeito que a percepção sobre a própria energia muda com o tempo. Com 30 anos, a energia parece ilimitada. Você investe em todo tipo de relação, mantém amizades que não fazem muito sentido. Com 40, começa um cansaço que você atribui ao trabalho e segue em frente. Com 60 anos, esse mesmo homem sabe algo que pessoas mais jovens ainda não conseguem entender completamente. A energia é finita. Cada dia tem uma quantidade disponível. E cada pessoa na sua vida, cada relação, cada compromisso está usando parte dessa energia. Toda interação tem um custo. Nenhuma relação passa pela sua vida de graça. E aí vem a pergunta que esse homem começou a se fazer, talvez sem nem perceber. Quem nessa minha vida me devolve energia? Quem sai de perto e me deixa mais leve, mais vivo? E quem me deixa para baixo toda vez que nos encontramos? A resposta honesta para essa pergunta é muitas vezes perturbadora. Porque os que mais deixam ele para baixo raramente são estranhos. São as pessoas que ele conhece há mais tempo.
parentes, amigos de décadas, relações construídas num tempo em que ele não sabia ainda o custo que teriam. E se afastar dessas relações não é deixar de se importar com essas pessoas, é decidir finalmente cuidar de si mesmo também. Existe uma área da psicologia que estuda como as pessoas mudam suas prioridades sociais conforme envelhecem. E o que os pesquisadores descobriram surpreende até quem estuda o assunto. Quando somos jovens, queremos expandir, conhecer gente nova, acumular relações, estar em vários círculos ao mesmo tempo. A lógica é a de quem acha que tem tempo infinito. Mas conforme o tempo passa, e principalmente quando a pessoa percebe que o tempo não é infinito, acontece uma mudança fundamental. Ele começa a escolher com muito mais cuidado, não porque ficou mais fechado, mas porque finalmente entendeu a diferença entre quantidade e qualidade nas relações. Esse processo tem nome na psicologia: seletividade socioemocional, e é considerado pelos pesquisadores como um sinal de maturidade psicológica, não de adoecimento. O que parece afastamento por fora é muitas vezes esse processo natural e psicologicamente saudável acontecendo em tempo real. O homem não está desistindo da vida, não está desistindo das pessoas, não está ficando difícil, antissocial ou danificado. Ele está curando o próprio mundo com a precisão e a intencionalidade que só vem de ter vivido tempo suficiente para saber exatamente o que importa de verdade. E de ter a coragem de agir com base nesse conhecimento, sem pedir desculpa ou explicação para ninguém. Você já parou para pensar quantas relações na sua vida existem por hábito e não por escolha? Quantas pessoas você continua vendo porque sempre viu? Porque o hábito não precisa de justificativa. Ela só precisa que você não questione. O homem com mais de 60 que começa a se afastar está fazendo o que todo mundo deveria ter feito muito antes. Está perguntando se cada relação ainda faz sentido, se ainda existe troca real, se ainda existe vida ali. A maioria das pessoas nunca tem coragem de fazer essa pergunta honestamente. No silêncio que aparece depois que ele se afasta, ele encontra algo que nunca tinha encontrado antes. Ele se encontra. Por décadas, o silêncio foi associado à solidão, a fracasso, à rejeição. Então, ele sempre preencheu. Com trabalho, com compromissos, com obrigações, com o barulho constante de uma vida cheia de coisas que eram, na maioria das vezes, mais dos outros do que dele. Mas quando ele para, quando o barulho social diminui, quando os telefonemas obrigatórios somem, algo diferente acontece. O silêncio vira espaço. Espaço para ouvir o próprio pensamento pela primeira vez em muito tempo. Espaço para lembrar do que gostava antes de começar a viver para agradar os outros. Pela primeira vez, ele se encontra não no papel de pai, de avô, de amigo, de marido, de provedor. Ele se encontra como ele mesmo. E a descoberta de quem ele é, quando não está performando para ninguém, é muitas vezes a coisa mais surpreendente que já aconteceu na vida dele. As relações que antes pareciam conexão começam a parecer interrupção. E proteger esse silêncio se torna uma das prioridades mais sérias que esse homem já teve. Com 60 anos de experiência, esse homem sabe quem é, sabe o que acredita, o que considera certo e errado, o que vai tolerar e o que não vai mais. E muitos anos observando certas pessoas violarem consistentemente aquilo em que acredita. O amigo que vive de pequenas desonestidades. O parente que usa a família como moeda de troca. A pessoa que pede favores com naturalidade e desaparece quando é a hora de devolver. Por muito tempo, ele deixou passar. Fez vista grossa. Disse para si mesmo que as pessoas são como são, que não vale a pena criar conflito. Mas existe um ponto onde a distância entre quem ele é e quem as pessoas ao redor escolhem ser fica grande demais para ignorar. Ficar perto de quem age contra os seus valores não é lealdade, é falta de respeito consigo mesmo. E quando esse homem percebe isso, a decisão de se afastar não é crueldade, não é frieza, é uma afirmação do que ele é.
É ele dizendo, sem palavras, que seus valores não estão mais disponíveis para serem comprometidos por pessoas que nunca os compartilharam. Isso não é um homem que ficou amargo. É um homem que finalmente se respeitou o suficiente para ser consistente com o que sempre acreditou. Durante 60 anos, a maioria desses homens viveu seguindo regras que nunca escolheram. Esteja disponível, seja confiável. Apareça, dê mais do que recebe, sacrifique em silêncio, nunca reclame, nunca seja peso para ninguém. Essas regras não vieram escritas em nenhum lugar, mas vieram de todo lugar ao mesmo tempo, da criação, da cultura, das expectativas da família. E ele seguiu sem questionar. Mas quando ele decide se afastar, quando olha para essas regras e diz que não quer mais segui-las, algo acontece dentro dele que não tem comparação com nada que viveu antes. Ele exerce autoridade sobre a própria vida pela primeira vez. E isso não é rebeldia, não é egoísmo. É a primeira decisão verdadeiramente livre que muitos desses homens já tomaram. E o alívio que vem com ela, a sensação de ser o autor da própria história em vez de coadjuvante nas histórias dos outros, é tão profundo e tão imediato que ele passa a proteger essa liberdade com uma determinação que surpreende todo mundo ao redor. Porque depois de sentir isso, ele entende o valor dessa liberdade e o preço que pagou a vida inteira por viver sem ela. O afastamento para a maioria desses homens não é um fim, é um começo. Os que se recolhem com mais intensidade são, com frequência, os que estão sendo mais intencionais sobre o que vão construir no espaço que esse recolhimento cria. Eles não estão desaparecendo, estão limpando o terreno, estão abrindo espaço para algo mais honesto, mais genuíno, mais alinhado com quem eles realmente se tornaram depois de 60 anos de estrada, de erro, de acerto e de aprendizado vivido na pele. As relações que sobrevivem a esse processo são quase sempre as mais sólidas e autênticas que esses homens já tiveram, porque foram escolhidas deliberadamente por um homem que finalmente sabia o que queria, que tinha critério, que tinha respeito próprio suficiente para não aceitar menos do que aquilo que uma relação de verdade precisa oferecer. A vida construída depois do afastamento, com menos gente, mas com as pessoas certas, com menos barulho, mas com conversas que realmente importam, essa vida é muitas vezes a mais rica que esse homem já viveu. Então aqui está o que a psicologia realmente diz sobre o homem acima dos 60 que decide se afastar. Ele não está quebrado, não está amargo, não está deprimido, não está desistindo das pessoas. Não está com medo do futuro ou preso no passado. Ele está aplicando 60 anos de sabedoria acumulada, de experiência vivida na pele, de autoconhecimento conquistado com muita dor e muito silêncio. A única área da vida onde nunca foi encorajado a aplicar antes. O próprio bem-estar, a própria paz e o próprio futuro. E isso precisa ser entendido e respeitado. Se você está ouvindo isso agora, e algo aqui ecoou dentro de você, seja porque você mesmo é esse homem que finalmente decidiu fechar as portas para o que não serve mais, leva isso com você. Essa travessia que do lado de fora se parece com frio e isolamento, é vista por dentro, a forma mais corajosa de finalmente encontrar o caminho de volta para casa. E o silêncio profundo que se instala depois, esse mesmo silêncio que tanto incomoda os desavisados, não é o som de uma alma vazia, é o som de um homem, que depois de uma vida inteira de batalhas, finalmente está em paz com quem ele é. Se você sentiu que, em algum momento, eu descrevi alguém que você conhece ou algo que você mesmo está vivendo, comenta aqui embaixo o que mais tocou em você nesse vídeo. A tua experiência pode ser exatamente o que outro homem precisa ouvir para perceber que não está sozinho nessa travessia. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse assunto importa e faz essa mensagem chegar em mais pessoas que estão passando pela mesma fase. E se você quer continuar tendo conversas honestas como essa, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos.
Aqui, a ideia é justamente essa: aprofundar temas que quase ninguém tem coragem de tratar com essa clareza. E por fim, se alguém veio na sua mente enquanto você assistia esse vídeo, um pai, um tio, um amigo, um homem que você sabe que está se afastando e sendo mal interpretado por isso, manda esse vídeo para ele agora. Talvez seja a primeira vez que ele vai se sentir verdadeiramente compreendido. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.